Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e este é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Peraí, eu não sou Ailton Zulu, eu sou Rafael Zobaran. O que está acontecendo aqui, Zulu? Ué, o que está acontecendo? Você falou que o Na Montanha era um bom produto e você comprou o podcast. O podcast agora é seu. Seria ótimo, mas não é bem isso que está acontecendo. Conta pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está comemorando 50 episódios do Na Montanha Podcast. Então eu tive a honra de fazer o convite para que hoje você fosse o host, o entrevistador, e eu, Ailton Zulu, o entrevistado, assim, para as pessoas conhecerem mais um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Bom, eu fico muito feliz e honrado em estar ocupando esse posto hoje aqui no Na Montanha, que é inédito, nunca ninguém ocupou esse posto de host, né? E já estive aqui no programa 30 e poucos, eu acho. 34. No programa 34, depois as pessoas podem procurar. Foi um programa muito bacana, mas hoje eu estou aqui e não sei muito bem porque você me escolheu, mas eu estou muito feliz e muito honrado. Se você quiser, eu conto porque eu te escolhi. Eu vou pedir para o Igor Calazans, que está ali na técnica, colocar algumas imagens aqui para a gente, né? Para que as pessoas possam entender a nossa trajetória do podcast. Aí foi o Hamilton Miragaia e José Virgínio no episódio 25, né? Muito legal esse episódio. Teve o episódio 5 só com o Rei da Montanha, José Virgínio. O João Silveira, do Deus Me Livre, no episódio 7. Atleta, escalador, uma grande pessoa. Teve 3 episódios com a Gabi Gudegues, nutricionista esportiva, ultramaratonista também de montanha. São 3 episódios, muito bacana. O empresário e ultramaratonista Sérgio Garcia, parceiro da Equilíbrio Esporte, no episódio 29. A grande Maíra, treinadora e atleta ultra trail, né? Uma grande pessoa, sensacional, também passou por aqui. Uau! Mestre Milani, coach, meu professor, eu posso dizer que é meu professor ainda. Tive o privilégio de tê-lo na Uninove como professor em 4 anos. E ele tem aí alguns episódios, tem 3 episódios na montanha. O episódio número 2 foi gravado com ele, né? E aí depois o episódio 3 e também o 20, então ele também tem 3 episódios, é sensacional, fala sobre treinamento mental, né? Não somente treinamento físico, muito bacana. Maíra já foi, Sérgio já foi, Gabi. Acho que foi para trás. Tá indo para trás. Vai para frente. Patrícia de Paula, treinadora de Mogi das Cruzes, treinadora e tem muita gente, vamos passar mais rápido, que hoje o programa é meu. Eu quem quero manda aproveitar você. o tempo, vamos passar um pouquinho mais rápido. Opa, Olha aí, agora passa mais rápido. Não, agora pode parar. Tá aí, Rafael Zobaran, programa 34, tá lá. Organizador da maior corrida de montanha do Brasil. IGT 23K, com muito orgulho. Legal, foi um bate-papo sensacional que eu não imaginava que ia tomar aquele caminho e tomou um caminho diferente e também é um dos motivos de você estar aqui hoje. Eu acho que as pessoas deveriam assistir para entender o que você está falando. Vamos lá, verdade. Segue aí. Nesse mesmo dia eu gravei com a Miriam Paulino, treinadora e atleta também, Mulheres Negras no Atletismo. É um episódio que não deu muita audiência, a gente sabe o porquê, né? Mas foi um dos episódios mais emocionantes que eu gravei, ou posso dizer, o mais emocionante do Na Montanha. Foi ela falar sobre uma trajetória e a gente que sente na própria pele a questão do racismo no Brasil. E ela é um ser humano incrível, de uma inteligência impressionante.
E uma atleta também de alto nível, né? De alto Eu nível. não conheço muito ela, mas ela esteve num evento meu recentemente e eu fiquei impressionado com a performance dela. Ela continua dando trabalho, viu? Ela tá já beirando, vou falar a idade dela, que ela vai ficar brava. Quase 50, tem 49 anos e a performance dela é uma performance admirável. Vamos lá, vamos seguir adiante. Ah, Corrida Ancestral, Vitor Carrara. Eu não conhecia ele. Quando você fez esse programa, eu fiquei muito curioso para assistir. E eu fiquei impressionado com o conceito, com as ideias dele. ele é uma pessoa sensacional. Ele, assim, foi um episódio também que a gente, quando vai fazer as perguntas, né, Rafael, normalmente a gente até tenta imaginar uma resposta. E aí ela toma um outro caminho. O Vitor foi essa surpresa boa, não só para mim, mas para muitas pessoas que assistiram. Como ele é um cara muito raiz, né, que ele guarda muito a origem, né, de correr descalço, uma série de outras questões ligadas ao mundo da corrida, eu fiquei impressionado com o fato dele já ter trazido e ter entendido a importância da tecnologia para tudo isso, né? Não estou falando de tênis, né? Estou falando da tecnologia de comunicação, do marketing, a forma hoje como ele consegue levar o conhecimento dele adiante. Ele hoje usa as tecnologias. Então é ancestral para a corrida, mas para as outras coisas ele já está bastante moderno. Muito bacana esse episódio. Vamos lá. Fundamental. A doutora Carla Falsetti teve aqui também falando sobre a boa respiração nasal na melhora da performance, né? Uma coisa que as pessoas acham que é de forma automática, né? E não dão muita importância para a questão da respiração, a capacidade pulmonar. Então foi um episódio também bem interessante, episódio 39. Sim, as pessoas se acostumam a respirar e nascem respirando muito bem, mas aos poucos vão se afobando um pouco com esse processo. Ele é natural, mas ele pode ser treinado para ser melhor, né? Eu acho que eu tenho, por isso a meditação ajuda muito, né, nessa questão da respiração. Não só na performance, mas também para descansar, dormir, a respiração Qualidade de vida de uma maneira geral, Vamos lá. Rafael Miranda, seu xará, diretor-geral da UTMB Paraty, no episódio 40. Foi um episódio sensacional, uma pessoa que eu não conhecia, né? Teve a humildade de estar aqui Na Montanha, conversamos bastante, dei uma apertada ali em alguns momentos, que essa é a nossa função. Nossa, não, você gosta, né? Você me apertou também, eu não vou falar nada. Mas é muito bacana porque ele é um dos responsáveis e tem uma equipe muito forte junto com ele para trazer esse evento inédito para o Brasil, né? Eu, como organizador de eventos, eu acho inspirador quando os caras conseguem fazer um evento desse nível, que aconteceu agora recentemente em Paraty. Foi um evento sensacional. Ele é uma pessoa sensacional, de uma humildade ímpar. E, assim, com certeza é um evento que veio para ficar. Vamos lá. Tatiana Sus, a moça que saiu da cidade e foi morar na montanha. Episódio 41, ela veio do Rio de Janeiro exclusivamente participado Na Montanha. Legal. Ela é uma atleta e gestora de marketing esportivo. Tem uma história sensacional. Quem não assistiu o 41, vai lá e assista também. Vamos lá. O Marco Fabossi, palestrante, mentor de líderes. Fala sobre ele, você que me indicou o Marco Fabossi. Eu te indiquei o Marco Fabossi. O Marco Fabossi é um cara que tem ideias brilhantes. Eu acho que é uma das poucas, nesse mundo de coaches que a gente está vivendo, de sonhos, de pessoas o tempo inteiro vendendo ideias e conceitos que muitas vezes não são tão reais. Porque hoje a realidade é que eu gosto que o Marcos Fabossi ele fala, mas ao mesmo tempo ele explica da dificuldade que é e dos próprios defeitos que ele tem. Então, eu acho que muito do que ele aprendeu e ele passa de conhecimento, ele viveu na própria pele. Ele é um grande palestrante e eu me inspiro muito, eu gosto muito. Ele tem um livro muito bom, que inclusive você tem esse livro, e eu gosto muito, muito, muito do Marcos Fabossi. O Fator Confiança é o livro. Fabi Ferreira, locutora e jornalista. Essa tem história e também foi uma bela surpresa. Deixa eu contar aqui para os ouvintes, né? A Fabi, quando eu resolvi em janeiro ter o podcast, ela foi a primeira pessoa que soube do podcast. E eu falei assim, Fabi, eu quero gravar o episódio número 1 com você.
Você é da comunicação, você é locutora, você se conecta com a natureza e as pessoas têm uma admiração muito grande e um respeito muito grande. A agenda não bateu e aí ela apareceu aqui no episódio 46, recentemente. Um dos últimos que foi pro ar. O que mais nós temos aí? Vamos lá. Lígia Almeida, atleta e ultra trail, grande performance, campeã, né? E aí ela tem uma história muito emocionante, porque ela se afastou das corridas por um período, tentou ser mãe, não teve êxito no processo, entrou em quase ali numa depressão, né? Por ter não ter conseguido ser mãe, e é uma história fantástica que me surpreendeu, me emocionou bastante também e me conectou muito. O fato de ter 2 filhos, né? A gente fala que é uma grande herança nossa, são os filhos, e aí é uma história sensacional, o episódio 47. E uma corredora de alta performance que está acostumada a superar dificuldades, e se ela supera dificuldades na corrida, a corrida nada mais é do que uma metáfora da vida, ela certamente já superou essas dificuldades. Há muito tempo que eu não ouvia falar dela, me lembro da participação dela lá em 2014, 2015, na Corrida dos Eucaliptos que eu organizava, em Santa Branca. E nunca mais tinha ouvido falar. Vamos lá, vamos seguir adiante. A Nini Oliveira, atleta e ultra trail, viaja o mundo correndo provas de montanha. Rafael, essa é uma história bem legal, assim, né? Eu não posso falar dos bastidores, mas existiu aí algumas situações em conversar com a Nini, e depois algumas pessoas me escreveram quando eu fui colocando ali os recortes, e eu falei assim, eu posso dizer que é um dos episódios mais emocionantes que eu já gravei também, junto com o da Miriam. Que legal. Porque por trás de uma pessoa... A maioria das pessoas só conhece a Nini correndo o mundo afora, mas a Nini começou aqui em São Paulo como treinadora, treinando no Pico do Jaraguá, Ibirapuera, Morumbi. E a história... Ela perdeu a mãe em 2015... né, por câncer, e ela se tornou ultramaratonista através de um sonho que ela teve com a mãe dela, e aí resolveu fazer a BM do seu amigo Célio. Lembra da frase? Sim. Lembra da frase? Sim, lembro. Que eu falei do Célio no programa. Assistam lá que eu falei do Célio. Célio tá rico. Com uma prova só. Uma prova só. Bertioga Maresias. Foi a primeira ultra dela e ela não parou mais. Hoje viaja o mundo. O pai dela, o seu Rubens, também tem uma história sensacional. Tirou um garoto que vendia bala no Farol. Hoje esse garoto, Leandro, fala 5 idiomas, viaja o mundo, trabalha para uma empresa internacional e ajuda a família aqui de uma comunidade próxima do Morumbi. Então foi um episódio fantástico. Quem não assistiu, corra lá no episódio 48. O curioso é que por trás de um convidado, por trás de um ser humano, as pessoas olham, hoje em dia, ainda mais num momento que a gente vive muito essa questão da aparência das redes sociais, a gente é julgado o tempo todo, né? As pessoas acham que a gente, porque se viaja o mundo é porque deve ser muito metida, se ele é dono de uma empresa é porque ele acha que é melhor que os outros. E quando você se depara com um ser humano e com todas as suas fragilidades e com toda a sua história, não se trata de humildade, se trata de ser humano. Todo ser humano é frágil, todo ser humano está passando sempre por um processo de quase depressão, está sempre se superando todo dia para suportar as pressões que tem, ou são familiares ou são profissionais. E aí aparece um convidado que você aqui não fala só de corrida, você fala de seres humanos, isso é legal. E aí você se surpreende com essas pessoas, né? Legal. Na verdade, eu preciso falar para os ouvintes o porquê, né? A ideia do Na Montanha ali no início era conversar com treinadores, conversar com atletas, conversar com um monte de gente, mas se as pessoas pegarem do primeiro episódio até agora, no episódio 50, a gente tem uma trajetória de conexão de pessoas com histórias de vidas, principalmente. E uma das pessoas responsáveis por essa, vamos dizer assim, recalcular essa rota, né? É um cara que eu chamo hoje, eu falo que ele é o meu mentor, só que ele é um mentor, vamos dizer assim, que não passa a mão na cabeça, ele é duro, né? Você, Rafael, que depois de um episódio, a gente não se conhecia, né, pessoalmente, e você se convidou para estar aqui no Na Montanha. O
O episódio 34 é um episódio sensacional e a gente gravou 1 hora e ficamos 2 horas ali tomando café e conversando depois mais 2 horas. E depois disso não paramos mais de conversar. As pessoas não sabem, mas eu e o Rafael semanalmente podemos chamar de mentoria, tá? E tem que marcar a hora de terminar, porque se não marcar a hora de terminar, é perigoso raiar o dia. Mas é uma das pessoas que mais acredita na montanha desde o início. Ele falou, Zulu, cara, você tem um produto muito bom, você tem um produto de qualidade. E se hoje o produto está melhor, Rafael, tenha certeza que você é um dos gestores desse programa. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi você começar o programa. Poucas pessoas têm a coragem de montar uma estrutura como essa, com estúdio. E toda a concepção da ideia eu achei muito bacana. Mas eu também tinha uma visão de que algumas coisas que, se você me desse a oportunidade, eu gostaria de falar para você. E foi quando nós começamos a conversar e eu falei, cara, na montanha, puta marca legal, acho o nome legal, acho que você está fazendo um trabalho excelente, você tem um carisma muito seu, muito forte e conduz muito bem o programa, deixa o entrevistado, o convidado falar e você consegue extrair muito conteúdo bom, então os programas são sensacionais. Só que não precisa ser só programas com atletas de corrida, sobre corrida. E eu queria dizer para você, e foi o que eu disse, usa a corrida como um pano de fundo para contar muito mais histórias em torno, não só da corrida, mas em torno dos seres humanos. E eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, contribuído. Mas aquela sementinha que eu germinei lá atrás, eu continuo todo dia, converso com você, troco ideias mas o programa é seu. Na verdade, eu sirvo como aquela pessoa que está sempre te dando um feedback, muito interessado em ajudar você a alcançar os seus resultados. E eu acredito realmente, talvez eu seja a pessoa que mais acredito depois de você e sei o rumo de onde você vai chegar. Eu acho, agora entendi claramente por que eu estou aqui. Então eu sou essa pessoa. E é por isso que hoje eu estou aqui muito honrado em fazer esse programa comemorativo junto com você. Legal. Na verdade, eu posso dizer que você talvez tenha acreditado até mais do que eu no programa. Porque a sua visão do programa e a forma que você enxergou, eu não tinha enxergado ainda. E você conseguiu abrir um caminho que talvez eu ia demorar alguns anos para enxergar. Então, eu sou muito grato a você, eu sou grato aos meus parceiros, aos meus patrocinadores, né? As pessoas que assistem, principalmente, sem elas não tem podcast. Eu acho que investir, ter um alto investimento, a gente tem um gasto bem alto, mas a gente quer levar um produto de qualidade para as pessoas. E assim como você, eu também sou chato em querer ter um produto com uma qualidade lá em cima. Por isso que a gente está subindo o nível, né? Vai para o episódio 49 aí, por favor, Igor Calazans. É o episódio... Opa, esse é o 24, Fred do Grande Leclerc. Fred do Leclerc, esse cara é impressionante. Ele também tem 2 episódios gravados. Pode passar. Sensacionais os 2 episódios. Esse é o episódio Tá aí. 49. Fernanda Maciel. É isso aí. Eu só aproveitando, então, agora acho que pode Tem mais ficar... um, peraí que tem mais um. tem mais um? Tem mais um, Então, mas eu queria... Volta na Fernanda Maciel. Eu não vou... precisa falar. Eu preciso falar que quando eu comecei o podcast, eu imaginava um dia entrevistar a Fernanda Maciel. Mas é aquele tipo de sonho que você, às vezes, não consegue ver. Uma luz no fim do túnel. Até porque ela não mora no Brasil. Ela não mora, ela mora na França, em Chamonix. E aí eu estive em Paraty na UTMB, eu soube aqui pelo Rafael que ela estaria lá e eu falei, eu quero conversar com ela. E fui ali conversando com várias pessoas que têm amizade com ela, até que eu cheguei no José Virgínio de Moraes e ele conseguiu fazer essa ponte e a gente conseguiu ter um grande episódio, né? Foi o episódio que entrou no dia 10 de outubro, né? Na semana passada, semana retrasada, na verdade.
E uma pessoa de uma humildade, de uma simplicidade. Não é à toa que ela é multicampeã. Vários recordes, tem recorde mundial, né, do Aconcagua, do Virson, né, e ela está pronta aí para o Everest. E eu posso dar um spoiler? O spoiler que você... Aquela outra tela ali? Não. Ah, De quem eu, depois da Fernanda Maciel, de quem vai... pois é, acabou de passar. Não, não é. Quem é? Quem eu vou, com quem eu vou gravar? Ah, Pode anotar aí, pessoal. Ele me cobre. Eu vou gravar com o Kylian Jornet? Jornet na França e a Maciel vai ser a tradutora. Puxa, Acredita? Aí eu acho que você é como se você gravasse com Michael Jordan da corrida, né, cara? Exatamente. Impressionante, da corrida de montanha. Eu acho que a grande questão agora é só o idioma, mas aí eu chamo a Fernanda e ela resolve isso pra Não, gente. mas isso não vai ser uma barreira. Certamente você vai conseguir se comunicar. E o episódio 50 é um episódio especial. Vamos ver aí o 50, Mestre Branca. Você sabe que eu já fui treinado pelo Mestre Branca na época que eu ainda fazia ultramaratona e foi ele que acabou com todas as minhas lesões e melhorou minha performance, me ensinando não só a respirar, como me ensinando a correr. Porque eu achava que sabia correr. Porque correr é igual respirar, todo mundo já nasce sabendo. Mas quando você encontra uma pessoa que olha para o teu movimento e corrige a posição dos seus pés, e eu tinha muitas lesões nos joelhos, então o Mestre Branca é um cara que sempre me inspira muito e eu não sei como pode existir um ser humano desses que traz tanta inspiração para todo mundo. Você sabe que eu fiquei na dúvida se eu gravaria o episódio 50 ou colocaria alguém no episódio 50, né? E aí eu pensei, eu falei assim, eu vou colocar o Branca no episódio 50, uma grande homenagem, um grande treinador, um grande atleta, uma grande reverência, né? Eu conheço o Branca desde que eu comecei a correr lá em 1996, e ele agora, aos 60 anos, teve uma outra graduação em fisioterapia, né? Fisioterapeuta, então você vê que é uma pessoa incansável, né? Sim. Em aprender, em correr, continua correndo muito bem. Encontrei ele esses dias numa prova de montanha, foi até pódio. O cara é sensacional. Perfeito. Então a retrospectiva dos convidados terminou e agora vou começar o programa que hoje eu sou o host, eu que mando aqui. Inclusive deixar claro para as pessoas que a única coisa que eu combinei com ele foi como eu faria a abertura do programa, que eu fiz uma brincadeira de abrir o programa igual ele abre. Então, isso está combinado. O resto, eu não tinha que dar nenhuma satisfação para ele. Eu falei, deixa eu conduzir o programa do meu jeito, apesar de eu ser convidado, eu quero fazer do meu jeito. A primeira coisa que sempre vem à minha cabeça e que eu fico muito interessado em saber é com a quantidade de pessoas que você conversa, e pessoas tão diferentes, o que isso tem contribuído para você em termos de conhecimento? Você tem aprendido muita coisa com tantas pessoas que passam aqui nessa mesa? Nossa, começou já com o pé no peito já. Eu nunca tinha ficado nessa situação, e é verdade, pessoal. Eu não sei quais são as perguntas que ele irá fazer, que ele está fazendo, e dá uma atenção quem está do outro lado aqui esperando a pergunta, né? Porque você não sabe. Está sentindo essa sensação agora? Caramba, que coisa diferente. É muito mais fácil ser o host perguntar. Cara, essa é uma pergunta bem interessante. Já passaram por aqui mais de 40 pessoas, fora as que eu convidei e por algum motivo não aceitaram participar do Na Montanha. Eu posso te dizer que eu aprendi com todas. Todas as pessoas que passaram por aqui, eu aprendi alguma coisa. Aprendi até como não fazer, como não ser, como não tratar os outros. Eu acho que todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo. E cada um dá o que tem de melhor. E se você tem de melhor algo negativo, é o que você vai deixar transparecer e doar para as pessoas. Se você tem mais bondade, você vai doar mais bondade. Se você tem mais maldade, por mais que você não saiba que aquilo é uma maldade, você vai doar mais maldade. E eu aprendi com todos, Rafael.
Aprendi e cresci, porque não é fácil, muitas vezes, você estar numa situação de estar entrevistando alguém, você perceber algumas coisas e não poder interferir, porque eu acho que a supremacia, a liberdade e o direito do outro é importante estar intacto. E não cabe ao entrevistador, o host, interferir ou querer debater com o convidado. Então, eu aprendi a ser um ser humano diferente, a olhar diferente, a pensar diferente. Mas também aprendi a olhar no olho. Aprendi a me impor diante de qualquer circunstância. Porque, por mais que as pessoas que estejam aí do outro lado, algumas delas se acham acima da média por ter um poder aquisitivo, por ter bens, por ser CEO, por ser algo do tipo, no final nós iremos para o mesmo lugar. E o mesmo lugar que eu estou me referindo é para debaixo da terra ou para o incinerador. Você virá, de qualquer forma, vai virar cinzas. É isso que eu quero dizer. Então, essa sua pergunta não é uma pergunta tão simples de responder. Ela é complexa porque você está lidando com pessoas, você está lidando com várias histórias e você nunca sabe o que vai aparecer. Quando eu faço as perguntas, como você está fazendo agora para mim, você não sabe para que lado ela vai caminhar a resposta. Na maioria, em 98%, 97% das vezes, a resposta não é aquilo que eu imaginava. E, na maioria, é super positivo, porque você fica surpreso, você se surpreende com aquela história, com aquela resposta. Então, eu quero dizer que todos foram um aprendizado para mim. Porque eu invisto dinheiro no programa. Eu invisto tempo. Eu invisto conhecimento. Eu acredito piamente nesse produto. E aí, a gente tenta achar que as pessoas mais próximas da gente, aquelas que a gente acha que são as nossas amigas, irão acreditar no nosso trabalho, no nosso produto. E muitas vezes, as pessoas que acreditam são as que estão mais distantes da gente. As pessoas que a gente nunca deu um bom dia, que nunca cruzou numa trilha, que nunca cruzou numa padaria. Essas são as pessoas que mais têm contribuído com a história do podcast Na Montanha. Eu não estou falando de dinheiro, Rafael. Eu também não estou falando de reconhecimento do host, Rafael. Eu estou falando do compartilhamento de história das pessoas que passam por aqui. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu legado e o seu ensinamento. E quando eu decidi fazer o Na Montanha, eu queria que fosse uma extensão de conhecimento para os meus alunos. Eu sou treinador de corrida e eu tenho muitos alunos online. E eu falei assim, eu vou fazer um podcast e através desse podcast eles vão poder assistir e ter conhecimento. Mas nem todos querem assistir. Nem todos conseguem entender ou ver o que nós estamos vendo. Mas a ideia inicial pode ter sido essa e acho que para o começo foi um grande incentivo. O fato é que acaba que tomou um rumo muito maior e está alcançando fronteiras que vão muito além do seu círculo de amizades. Hoje você tem uma audiência de São Paulo, fora de São Paulo, no mundo todo. Qualquer um pode pegar e assistir o seu programa. Eu acho muito interessante o fato de você fazer do seu negócio um podcast, Na Montanha, o privilégio de você poder conversar com tantas pessoas diferentes. Porque isso é um grande aprendizado, porque eu sei que você se prepara a cada programa, você estuda sobre o convidado, e isso já é um grande aprendizado para você. E conversar com pessoas diferentes de você, imagina aquela pessoa que todo dia frequenta o mesmo lugar, conversa com as mesmas pessoas, se o crescimento dela, se o nível de consciência dela sobre o mundo e a consciência dela sobre ela mesma não vai ficar limitado. E o privilégio que você tem de ampliar os seus horizontes,
conversando com pessoas tão diferentes, diversas, né? Às vezes com ideias diferentes, antagônicas à sua, e que é isso que é o grande valor da vida, você poder ouvir opiniões diferentes, até para poder, às vezes, mudar a sua própria opinião. Isso é muito importante, né? Eu sempre uso uma expressão que eu falo assim: quem garante que a minha opinião é a certa ou a verdadeira? Quem garante que eu estou certo diante do que nós estamos discutindo? E quando a gente tem a inteligência, a sabedoria de tentar olhar o outro, tentar ouvir o que ele está falando, o que ele está tentando mostrar, e falar assim, poxa, eu não tinha olhado por esse ângulo. É verdade, você tem razão. Então, eu acho que ter opiniões diferentes é válido. Pensar diferente é válido. Até mesmo porque nós vivemos, teoricamente, se fala em democracia, em liberdade de expressão, mas muitas vezes a gente quer que as pessoas pensem como a gente pensa. Sim, que é um grande erro, né? É um grande erro. Mas eu acho muito legal os relacionamentos que você vai criando, o aprendizado infinito que você tem, e nitidamente você está crescendo, como você disse, está num período, numa fase de grande crescimento pessoal e profissional, e é muito bacana. Agora eu quero saber também o seguinte, você já teve algum convidado aqui que você se arrependeu? Tipo, cara, você não convidaria de novo? É para acabar o programa depois do episódio 51? Não, você não precisa falar. Se isso aconteceu, não precisa falar quem foi. Cara, mas já aconteceu? Sim, já aconteceu, não só com um, mas mais de um. E é aquela coisa do comportamento humano, né? De eu observar e falar assim, nossa, que comportamento você teve. Você acha o quê? Que a pessoa se coloca numa posição, tipo assim, num altar, que ela acha que está acima dos outros e vem para cá com uma ideia de que ele é muito importante e é por isso que ele está aqui? Cara... O que mais te incomoda no caso de quando você se arrepende do convidado? É as ideias dele ou é a postura dele? Cara, a postura. O que mais me incomodou em alguns convidados foi a postura de repente, achar que ele estava vindo aqui no podcast fazer um favor para mim. e que o podcast dependia ou depende dele. O podcast ele não depende de ninguém. Mas você tem certeza dessa visão, dessa impressão que você teve? Ou às vezes você, na fase inicial do seu trabalho, achava mesmo que o podcast dependia dessas pessoas e que te traz uma certa tendência a pensar, ter uma ideia dessa? Ou você acha que você não está equivocado? Existe alguma chance de você estar equivocado sobre essa pessoa? Não existe, porque a gente observa comportamentos, né? E hoje é muito fácil você observar como as pessoas se comportam, principalmente nas redes sociais. E quando isso está direcionado, neste caso, direcionado ao sol ou na montanha, você percebe que foi um comportamento direcionado para o podcast na montanha. Porque, vamos lá, Rafael. Então, eu vou fazer aqui uma exemplificação contigo. Você esteve aqui no podcast na montanha, a gente conversou, foi um bate-papo agradável. Foi foda, foi intenso. Aí eu te aviso que o podcast vai ao ar, o episódio vai ao ar dia tal. E eu tô ansioso para que ele vá ao ar. Normalmente, você que falou, você teve, como você bem disse, eu sou uma das pessoas que deixa o convidado falar e não acaba fazendo nenhum tipo de, não interrompendo o convidado. E aí eu aviso também o dia que vai entrar os recortes e pergunto para a pessoa se ela quer aceitar a colaboração ou não. Os cortes, inclusive, eu acho os melhores. Porque o corte, ele está, às vezes, fora de contexto e ele dá uma audiência tremenda. E aí, o que você... Imagina você, se coloca no meu lugar agora. Você vai preparar os recortes desse episódio 51. Imagina eu não curtir o que eu falei, não aceitar a colaboração e fazer de conta que aquilo não aconteceu. Como você se sentiria?
não sei, é muito difícil julgar. Eu acho que tem pessoas que realmente acham que são a última bolacha do pacote e não merecem muito a nossa atenção. Pode acontecer erros assim, mas eu entendi já o que você falou. Mas Na verdade, a autopromoção. Tem muita gente que quer só se autopromover. Essa é a palavra final para mim. Por quê? Algum desses casos chegou até aqui como você chegou, se oferecendo para estar no programa. Se você se oferece para estar no programa, Rafael, você tem que estar disposto a ter uma colaboração com o programa. Eu acho que isso é o mínimo. Não só isso, você também acaba que você como host hoje entende qual é a intenção, né? Existe uma intenção. Eu vou fazer uma defesa. Eu queria muito vir ao programa para poder mostrar para você a minha forma de pensar. Eu não venho para cá para vender inscrição para as minhas provas, eu não vou faturar mais. Mas a minha imagem, Rafael Zobaran, que é muito pouco divulgada, e as minhas ideias, é uma oportunidade de eu humanizar essa figura, né? Então, para mim, a intenção foi essa. Zulu, posso ir no seu programa e assim você me torna mais humano aos olhos das pessoas? Exatamente. Você sabe que essa é uma das coisas que eu tenho conversado com os últimos convidados, né? Teve até aqui um grande amigo seu, que eu sei que ele é seu amigo, Gustavo Nogueira. Demais. Adoro o Gustavo. E aí aconteceram algumas coisas e eu falei assim, ô Gustavo, mandei uma mensagem para ele, né? Falei, cara, esses recortes, eles estão basicamente 100% focados em você. As pessoas precisam conhecer o outro lado, a pessoa, o humano, Gustavo. Cara, isso é interessante para você. Não ache que... E aí eu falando com ele, não é ele que cuida das redes sociais, né? Eu falei assim, não ache que está só promovendo o podcast. É bem legal quando a gente conhece o Rafael Zobaran, além do vendedor de inscrições, além do organizador de corrida. Assim é com qualquer pessoa. Então, quando as pessoas vêm aqui vender uma história, contar uma história, né? Quem está do outro lado nem imaginava que a pessoa era assim. Como Fernanda Maciel, que as pessoas falam, nossa, como ela é simpática. E eu também não a conhecia pessoalmente. Eu falei, sério que essa mulher tem 2 recordes mundiais? Tem 2 recordes, né? O do Aconcagua e do Monte Virson, e subiu 2 montanhas no mesmo dia. Tem 5 troféus na UTMB, uma das provas mais badaladas do mundo. Sim. Né? Tem não sei quantas centenas de conquistas. Será que essa mulher é tudo isso? Não é possível. Com essa grandeza que ela está aqui. Então, assim, eu costumo comparar, Rafael, que o podcast, o Na Montanha, ele começou justamente como uma montanha mesmo. A gente começou lá embaixo. E agora a gente está subindo a montanha, está escalando a montanha. Então, e você hoje, de um pico mais alto, numa altura maior, de um ponto mais alto da montanha, você consegue enxergar tudo com mais clareza, né? Um horizonte muito maior. Então, assim, esse pequeno percentual de convidados que te decepcionaram pela postura, hoje você já tem um feeling, então, maior, tipo, de não convidar pessoas assim. Sim, sim. Hoje eu acho que consegue ser mais assertivo nesse sentido? Eu consigo, e assim, a gente está numa fase, né? Graças a Deus, que as pessoas estão se oferecendo, e pessoas importantes, né? Assim, todas são importantes, mas quando eu falo pessoas que têm uma grande expressão dentro da montanha, né? Tem um brasileiro que está subindo aí os 8 cumes mais altos do mundo, que a assessoria dele se ofereceu para estar no podcast. Então, as pessoas estão olhando na montanha, estão olhando para o podcast. E um monte de gente me mandando mensagem, né? Inbox, querendo participar do programa. Só que hoje, eu falo para as pessoas, não, o programa é para qualquer modalidade esportiva. Eu tive que colocar um nome na montanha, né, na época, mas a gente não fala só sobre montanha, a gente fala sobre corrida de rua, mountain bike, natação, speed. Já trouxemos aqui o Mário do Sesc, né, que trabalha no Sesc, falou sobre a esportivização das modalidades. Então, assim, a gente conversa com todo mundo, com psicanalista, com psicólogo, né? A gente tem conversado com coach. Então, a gente tem falado com todos, porque a gente quer ter uma expansão do canal.
E para você ter uma expansão, você não pode nichar ele. Né? Você não pode deixar ele nichado. Então, hoje eu tenho um olhar... A expansão é, como dizem, furar a bolha do mundo da corrida. Furar a bolha, exatamente. Então, quando... E aí, né, eu tenho que voltar lá no episódio 34 com você. Eu acho que até o episódio 33, eu ainda estava numa visão técnica de falar sobre treinamento, falar sobre corrida, de estar preocupado em trazer treinador, atleta. E ali, quando eu lembro da primeira pergunta que eu fiz para você, você já ficou rico com a corrida? E aí, na verdade, eu tinha feito uma provocação. Sim, né? sim. Para ver a sua reação. E aí você deu uma volta e falou, agora respondendo a sua pergunta. E a partir daquele momento eu tinha várias perguntas, né, na minha fichinha. Eu virei a fichinha de lado e falei, agora o papo ficou interessante. Eu não preciso mais estar ligado a essa fichinha. O Rafael começou a falar da vida dele, começou a conectar a história, né, desde quando ele começou. E é isso que eu quero contar aqui para as pessoas, histórias, né? Exatamente. Eu acho que por trás de um negócio sempre existe a característica, a personalidade do dono do negócio. Quando você olha um negócio, já que a gente está falando de corrida, vamos olhar a Iguana Sports. Você olha uma empresa como a Iguana, quem está por trás? O Paulo e a esposa, você descobre onde eles trabalhavam antes, o que eles fizeram, como que foi a formação deles, você entende por que eles criaram produtos tão sensacionais, inclusive provas femininas foram um dos pioneiros aqui no Brasil, e isso tem um sentido, você conhece a história. Quando você olha a história da ESCOM e entende que o Kasabian está por trás do Tadeu Kasabian está por trás daquela grande empresa, com grandes eventos, uma das maiores empresas do Brasil, você também entende a história. Você descobrir que ele já fazia isso com o pai dele há muitos anos atrás, em outras áreas de marketing esportivo, e que ele herdou esse conhecimento. Então, você está aqui hoje e tem que colocar o seu DNA nessa história. O que eu fiz foi um pouco pesado até, né? Peguei pesado quando eu comecei a falar para você, você me deu a abertura e eu disse, cara, vamos furar essa bolha aí, meu velho. Ficar falando de treinamento e convidando atleta vai ser mais do mesmo. E aí? Peguei pesado? Não, eu acho que é importante a gente ter visões diferentes, né? Eu tinha uma visão, tinha uma ideia e é aquilo que eu falei para você. Não quer dizer que a minha opinião ou a minha visão é a certa. Quando chega alguém com uma opinião ou com uma visão, esse é o grande segredo da vida, né? O grande segredo da vida, primeiro, é ouvir. Ver, sentir e fazer análise. Quando você falou tudo aquilo, eu poderia ser uma pessoa extremamente reativa e falar, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele entende de organizar a corrida. Ele nunca fez um podcast, como que ele quer ensinar sobre podcast? E ali eu olhei e falei assim, cara, você tem razão. Eu não tinha olhado por esse lado. E quero desenhar o meu produto com esse rascunho que você me deu. E você me deu um rascunho e me deu a liberdade de eu poder não perder a minha personalidade, não perder a minha característica. Isso é o mais importante. Então, eu acho que, quando eu trago as pessoas aqui, eu faço algumas perguntas, né? Mas o que eu mais quero é que elas contem a história da vida dela, da corrida, da maneira delas. Eu não tento induzir o convidado, eu não interfiro na resposta do convidado. Muitas vezes eu dou opinião sobre algum assunto, mas essa é minha opinião, não é em cima da sua resposta. Porque aí ficaria um debate. A gente não está aqui para debater, isso aqui é um podcast, é diferente. Né? Então, eu acho que essa ideia de visões diferentes, se a gente entendesse isso, a gente não teria tantas guerras. A gente conversou durante esse tempo, e a gente vem conversando, e eu vi que a gente teve conversas bastante pesadas, bastante polêmicas, provocativas, propositalmente provocativas, porque eu acredito que esse é o caminho para o nosso crescimento. Quando você, às vezes, me falava algo e eu identificava a minha percepção sobre o que você estava falando,
que eram questões emocionais ligadas a você, a sua história e tal, e eu dizia, não, mas peraí, velho, você vai ficar carregando isso até quando? O que interessa isso? Isso não vai mudar. O mundo é mundo, enfim, tantas coisas difíceis e que eu sei que são difíceis e que foram difíceis para qualquer pessoa que queira crescer ou ouvir. Crescer é muito doloroso. Evoluir é muito doloroso. Eu sei isso pela minha própria pele. Foi muito difícil para mim crescer. A gente cresce no sofrimento. E eu acho que a grande virada de chave foi essa. Quando você me deu essa oportunidade de poder ser um pouco desse mentor inicialmente, mas em nenhum momento eu interferi a ponto de querer dizer o que você ia fazer. Eu liguei algumas luzes dentro de você para que você tomasse as suas próprias decisões. Verdade. E até o cabelo cresceu, percebeu? Pois claro que eu percebi. As pessoas não vão entender isso. Bom, eu queria aproveitar, eu não sei como é que está o nosso tempo. Temos tempo ainda. Temos bastante tempo. Eu quero aproveitar um pouquinho para falar, já que é um programa de corrida, e naturalmente ele começou para ser um programa de corrida, tudo bem que hoje ele esteja já furando essa bolha, mas qual é a sua relação com a corrida? Cara, eu comecei a correr com 18 anos em 1996, né? A São Silvestre. Eu não vou brincar, falar que é a maratona de São Silvestre, porque outro dia eu escrevi no Facebook, né? E ainda coloquei aspas. Maratona de São Silvestre. Coloquei aspas, né? Porque é um meme, né? Uma grande brincadeira. E aí uma pessoa foi lá e falou assim, não é possível que um treinador de corrida não saiba que a São Silvestre são 15 km, que não é uma maratona, que é uma maratona são 42 km. Aí eu falei assim, pois é, o duro é não saber o que significa aspas numa palavra. E aí eu tentei ser o mais educado possível, mas a pessoa acabou depois desfazendo a amizade ali virtual e me bloqueou, mas são questões, né, que às vezes a gente tem que responder, mas eu respondi de forma educada. Eu falei, eu sei que são 15K, mas a gente também precisa saber o que significa aspas. Quando eu falo assim, vou abrir aspas, fecho aspas, não quer dizer necessariamente que aquela palavra está naquele sentido original. Pode estar desconfigurada, né? E foi nessa questão. E aí, em 1996, eu comecei a correr a São Silvestre, através de um amigo do bairro, nunca tinha treinado, só jogava futebol. E aí corri 96, 97, e aí eu fui piorando o tempo, né? Fui passando os anos, mas eu corria só a São Silvestre, dia 31 de dezembro. Não sabia que tinha outras provas, não sabia que tinha outras corridas. Até que em 2000, pela quarta vez, eu piorei o tempo na São Silvestre e falei, eu preciso procurar uma assessoria, né? A gente acompanhava ali pela revista. Aí fui treinar na VO2 com o Luiz e com a Adriana, né? E aí comecei a baixar o tempo, a melhorar o tempo, ter uma orientação. E aí comecei a fazer outras provas. E aí em 2003 eu fiz a minha primeira maratona em Blumenau. E minha história da corrida, se resumindo, vai por esse caminho. E fiquei um bom tempo na corrida de rua, né? Em 2000 eu trabalhava numa empresa como colorista, né? Numa gráfica, empresa de embalagens. Em 2007 eu tomei a decisão de fazer educação física. Eu trabalhava à noite e fui estudar de manhã. E, na época, a empresa que eu trabalhava, ela pagava faculdade, pagava 100% do curso em todas as áreas, com exceção na área da saúde, que a educação física está dentro, né? E aí o meu gerente, quando soube que eu tinha escolhido educação física e não química ou qualquer outra área que a empresa pagaria o curso, ele me trocou de horário na empresa, né? Eu trabalhava à noite, estudava de manhã, saía às 6 da manhã, ia direto para a faculdade. E aí, na época, eu era da CIPA, né? Eu tinha estabilidade. E aí eu percebi que ele começou a colocar uma pressão. E eu sempre fui uma pessoa com muita personalidade. E eu lembro que eu tinha acabado de ser pai pela segunda vez. O meu filho, o Vitor, a Gabi nasceu em 2002, o Vitor nasceu em 2006. 2007, eu decido fazer a faculdade. E aí ele pegou e trocou meu horário, meu salário caiu de uma forma
porque tinha um adicional noturno, né? E falei, caramba, esse cara está me pressionando. E eu não vou desistir de estudar educação física, é algo que eu sempre quis. Aí um dia eu falei para ele assim, com esse salário eu não consigo sobreviver. E ali o meu filho tinha menos de 1 ano, né? E em fevereiro ele ia fazer 1 ano em maio. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu abro mão da estabilidade e você me manda embora. Mas eu não vou deixar de estudar. Eu demorei tanto para chegar na faculdade que não é esse tipo de pressão que vai interromper o meu sonho. E ali todo mundo achou que foi uma loucura. Como assim? Você acabou de ser pai, né? Pagando aluguel. Como que você praticamente pede as contas numa empresa e você vai trabalhar como? E fui estudar e fui ser estagiário na própria Uninove. Então, eu saí de um emprego que tinha um salário bom e fui estudar e ser estagiário, mas o final da história todo mundo sabe, né? Eu consegui me formar em 2010, montei a minha assessoria de corrida de montanha, especializada em corrida de montanha. Tenho alunos também que correm prova de rua, né? Mas peraí, só para entender então, você, enquanto estudava na faculdade, você só conseguiu trabalhar como estagiário na própria faculdade? Na própria Ela faculdade. te trazia algum benefício, desconto de mensalidade? Tinha salário. Tinha o salário, mas não tinha desconto de mensalidade. Não. Então você continuava pagando o valor integral. Você conseguiu custear a tua faculdade dessa forma. Formado em 2010. Em 2010 formado, você abriu uma assessoria especializada em treinamento para corrida de montanha. Por quê? Em 2014 eu abri a assessoria. Essa história da faculdade é assim. A Uninove, eu não pagava a mensalidade, eu não conseguia. O meu salário não possibilitava eu pagar a mensalidade. Mas a cada 6 meses, a cada semestre, eu tinha que ir lá renegociar o semestre que eu fiquei devendo. E aí, todo semestre foi assim, né? Eu renegociava, ia para o semestre seguinte. E aí eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu lembro que no último semestre, no último ano, eu tinha vários cheques devolvidos, porque eu tinha feito uma renegociação do semestre anterior e não consegui pagar. E os cheques foram devolvidos. E para pedir o certificado, para pedir o diploma, você tinha que entrar na central do aluno. Nenhuma universidade, nenhuma faculdade pode negar o seu diploma, mas ela pode negar o seu acesso à central do aluno. E sabiamente, espertamente, a universidade ela negou o meu acesso à central do aluno porque eu estava em dívida. Só aparecia uma mensagem assim, aluno com pendências, favor procurar a secretaria. Era a única mensagem que aparecia. E fiquei ali um bom período até conseguir o dinheiro para refazer essa negociação e ter acesso à central do aluno para poder pegar o certificado, para poder pegar o diploma. E aí, essa foi a minha história. Depois eu fui estagiar no SESC. Na verdade, em 2009, 2010, eu estagiei no SESC antes de sair da faculdade. O salário era um salário de estagiário, mas era um salário já bom, diferente do salário que eu tinha na Uninove. Aí depois fui trabalhar em algumas academias, trabalhei em alguns clubes. E aí só em 2014 eu resolvo tirar a assessoria do papel e colocar ela em prática. Já era AZ Running. Eu sempre tive uma grande criatividade para nomes, né? Que são as suas iniciais, Ailton Zulu, AZ Running. Mas já foi para corrida de montanha? Corrida de montanha. E por quê? Você já estava envolvido com a corrida de montanha? Ou você vislumbrou ali um mercado novo? O que passou ali? Como foi essa decisão? Eu já estava cansado de correr na rua, né? E eu tinha ido para a montanha, eu tinha migrado para a montanha em 2011. E aí a gente tinha um grupo chamado Loucos por Montanha, que era um grupo de várias pessoas. Algumas não tinham assessoria, outras tinham até assessoria. E a gente se reunia no final de semana e ia para alguma montanha treinar. E o pessoal ficava, por que você não monta uma assessoria? Eu falava, você tá maluco? Que negócio de assessoria? Assessoria é dor de cabeça, né? E aí um dia eu falei assim, cara, eu sinto a necessidade de uma assessoria. E você tem que ter coragem quando você nicha algum ramo.
né? Eu falei assim, eu vou abrir uma assessoria especializada em corrida de montanha, em 2014. E a minha primeira aluna de corrida de montanha foi a Mari Deguchi, né? Em 2014, e eu comecei a assessoria com ela. E essa é uma história bem legal que poucas pessoas sabem, porque eu não deslumbro com sucesso, eu não deslumbro com grandes conquistas. E eu lembro de participar de algumas provas com a Mari, né, de corrida de montanha, e eu olhava para ela e falava assim, por que você não está correndo mais? Ah, não, porque aquela menina ali não é da minha categoria. Então, eu não preciso correr, eu posso... Né? Eu falei, não é assim que funciona, não. A gente corre dentro do nosso potencial. A gente dá o máximo em cada corrida. A corrida, ela, por mais que você esteja cercada de pessoas aqui, ela é individual. E você treina para fazer o seu melhor. A partir de hoje, você não vai mais olhar para o lado. Você vai olhar para frente. E você vai dar o seu melhor. Cara, e ali a gente tinha uma projeção em 2014, que eu falei assim para ela, ela só pegava pódio na categoria. E eu falava assim, pódio, resultado final, muitas vezes não tem nada a ver com o seu desempenho. O resultado final, muitas vezes, ele pode ser consequência das escolhas dentro do nível de competição daquele evento. E aí você pode pegar e falar assim, eu fui muito bem, porque você olhou no resultado final e não olhou no seu desempenho. E é o contrário, você precisa olhar para o seu desempenho. O resultado final pode ser muito bom ou não, mas se o seu desempenho é muito bom e você está com os melhores, você tem que entender que é uma grande conquista. E ali ela saiu de 32ª da primeira prova, era um circuito, né? Começava ali em fevereiro e ia até o final do ano. E eu falei assim, cara, se você continuar treinando e continuar se dedicando, eu acho que no final do ano eu consigo colocar você no top 10. Entre as 10 melhores desse circuito. E ali o negócio foi indo. Chegou um momento, e eu sempre fui uma pessoa, eu falo que quem não sabe fazer conta, não vai correr. Porque o fazer conta é o raciocínio. É você saber entender o que está acontecendo. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer umas contas e falei assim para ela assim, lembra do top 10? Ele vai virar top 5. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Mas como você sabe? Eu falei, eu sei. Eu sei o nível que você está evoluindo, o quanto você vai evoluir e quem são as pessoas que estão na frente. E naquela época tinha 2 corredoras que eram aqui em cima. Uma está aí até hoje, que é a Elizabeth Prado, né? Ultramaratonista, multicampeã, e a Luísa Mesquita, que ganhava tudo de corrida de montanha. Aí eu falei, se você ficar no top 5 com essas 2 referências aqui, tá muito bem. E aí, resumindo, na Copa, teve a etapa da Copa Brasil, em Campos do Jordão. A Mari conseguiu a primeira vitória dela. E naquela época, o ranking somava os pontos e você descartava os seus 2 piores resultados. A Luzia Mesquita, ela estava disparada na frente, mas eu acho que ela esqueceu dos descartes. Ela não quis participar das últimas etapas. Então, na verdade, de 8, descartava 2, somava 6. Ela já tinha corrido 6, e aí ela achou que aquela soma era suficiente para ela ser campeã do circuito. Ela teve 2 descartes. Quando chegou na última etapa, eu sabia que a Luzia não estava indo, e quem seria campeã seria a Elizabeth Prado. A Elizabeth, na época, ela corria mais que a Mari. E aí eu tinha feito as contas e falei assim, você tem que chegar atrás dela, no máximo, 6 minutos, porque ela tem 8 minutos de vantagem. Se ela conseguir manter os 8 minutos de vantagem, ela é campeã paulista de montanha. Mas se você conseguir acelerar, você vai ser campeã.
E ela chegou 6 minutos e foi campeã paulista de montanha. Então não era só o top 5, ela foi a top 1. Ela foi a top 1. E tudo de forma muito calculada. É impressionante isso na corrida, né? Você calcular ritmo, calcular o tempo, aquilo que você, dentro de um circuito que durou um ano inteiro, precisa fazer para se consagrar campeão lá no final, na última etapa. Não é fácil. É quase uma métrica de Fórmula 1. Não é fácil porque existem variáveis que, na verdade, a gente não tem controle de nenhuma. Mas existe ali variáveis que são os outros corredores, são os outros atletas que estão ali. Então eu não tenho como saber se ele vai muito bem ou se ele vai muito mal. Mas quando você começa a pegar os resultados e começa a comparar, e você começa a ver quanto tempo ele consegue se distanciar, nesse caso era da Mari, né? Então eu sabia quanto tempo que a Luzia chegava na frente da Mari, normalmente numa prova de montanha de 12K. Né? Eu sabia quanto que a Elizabeth chegava. Então, a pontuação é por minutos. A diferença da pontuação está dentro dos minutos. E ali eu fui fazendo as contas e, em 2014, a Mari se tornou campeã paulista de montanha e eu me tornei campeão paulista de montanha como treinador no primeiro ano da assessoria da AZ. Em 2014 eu estava começando com a ZBR e naquele ano eu lancei 3 eventos que fizeram muito sucesso e no final do ano eu lancei a Corrida dos Eucaliptos e eu me lembro que naquela época eu cuidava diretamente desse atendimento de equipes e você já, se eu não me engano, em 2014 levou a sua equipe para correr. Igaratá. Também em Igaratá e depois no final do ano a Corrida dos Eucaliptos. Também. Então eu aproveitar para te agradecer por ter me prestigiado no meu primeiro ano de trabalho, eu estava plantando uma sementinha. Sobre essa coisa da corrida, né, o mundo, o universo da corrida, eu estou há muitos anos também, hoje não corro mais, mas eu tenho uma visão muito crítica a respeito, muito crítica e muito objetiva a respeito de corrida. Mas é uma opinião muito particular minha e eu quero perguntar para você sobre a sua opinião. Por exemplo, a gente separa a corrida hoje em distâncias que são padronizadas assim de raciocínio. Existem, lógico, principalmente na montanha, variações. Mas vamos pensar em corrida de rua. Temos uma corrida com a distância de 5K, temos os 10K, temos daí já vamos saltar para uma meia maratona, que é 21K, e temos a maratona de 42K. Aí depois eu falo de ultramaratona, que é um outro produto. São outras distâncias mais variáveis. Inclusive, para deixar claro, tudo que passa de 42 pode ser considerado ultramaratona. Mas vamos lá, temos 4 distâncias, 5, 10, 21 e 42. Falando em corrida de rua, qual a distância que você acha que é a melhor distância para quem quer se desafiar em termos de velocidade e resistência? 21K. Eu falo que é uma distância perfeita. O 5K você tem que correr para a morte, né? Os 10K é muito difícil também. E os 21K você consegue ter uma resistência, uma velocidade adequada para fazer uma grande prova, né? Os 42, dependendo do seu nível de treinamento, você pode entrar em um túnel escuro e pode não ter êxito tão eficiente, né? Ter uma eficiência ali na questão. Eu já participei de todas essas distâncias, 5, 10, 15, 21, 30, 42. E, assim, você consegue encaixar um 21K em qualquer época, né? Em qualquer período. Os 42, não, você precisa de uma periodização ali interessante para você fazer uma grande prova, para você não sobreviver dentro da prova, porque a corrida, embora eu possa dizer que eu vivo da corrida, mas eu não vivo como atleta, como corredor, né? Eu vivo de outras formas, direcionada para a corrida. E aí as pessoas elas acabam não conseguindo entender isso. Mas eu gosto dos 10K, né? Eu gosto dos 21. E os 42 era um grande objetivo na época que eu comecei. Em 1996, a gente não escutava falar muito de ultras maratonas. Era pouquíssimos que tinham no Brasil.
E ultramaratonistas também eram poucos, né? E o grande objetivo de um corredor de rua era chegar numa maratona, chegar nos 42. E assim eu percorri esse caminho, de chegar até os 42. Corri em 2003, em Blumenau, e depois só vim correr em 2012, que foi quando eu me aposentei da rua, né? Eu corri no Rio de Janeiro, 42, e depois em Buenos Aires. Mas eu acredito que os 21 seja a distância perfeita. Então vamos falar, eu vou te fazer uma pergunta sobre ultramaratona. Até para quem não sabe, eu fui ultramaratonista no período de 2009 a 2012. Me dediquei 3 anos às provas de longa distância. Fiz algumas edições da Bertioga Maresias. Aí eu posso citar aí, tem várias pessoas que naquela época eram pessoas muito importantes nesse mundo de ultramaratona. O professor Branca era uma pessoa muito ligada, inclusive ele é uma das poucas pessoas, o que mais leva brasileiros para Conrads na África do Sul. Verdade. Então ele tem muita importância. Mas vamos falar especificamente sobre ultramaratona. Eu fiz Bertioga Maresias, eu fiz várias provas de 12 horas, 24 horas, 100 quilômetros em pista, onde eu tinha que dar 250 voltas numa pista de 400 metros, é uma prova extremamente mental, e terminei fazendo uma prova que é bastante conhecida pelos ultramaratonistas, que é a Brasil 135, de 217 quilômetros, 135 milhas. Perfeito. Eu, quando entrei nesse mundo, entrei de uma forma muito competitiva. Eu fazia Bertioga Maresias em torno de 7 horas e meia, 7 horas e 20, 7 horas e meia. Fiz 100 quilômetros em 10 horas. Quem olha para isso pensa, pô, mas é um ritmo lento? Sim, a partir do momento que você quebra uma barreira de distância, o seu corpo não suporta a velocidade e você vai trabalhar a sua resistência. Como que você enxerga o mundo da ultramaratona diante desse modismo que tem? Existe de uns tempos para cá, isso vem crescendo cada vez mais, das pessoas que querem se auto-intitular ultramaratonistas. Eles são realmente ultramaratonistas? Como que você enxerga isso? Eu falo que dá uma tese de mestrado. Falar sobre ultramaratona. Falar sobre ultramaratonistas. E eu não quero generalizar, né? Não quero, mas eu tenho uma seguinte tese. E posso comprovar. Que mais de 50% das pessoas que entram nas ultramaratonas, elas não têm condições satisfatórias de correr 21K. O que é condições satisfatórias? É você mensurar a frequência cardíaca, é você mensurar o peso corporal, é você mensurar o ritmo. Porque você falou bem, você falou em relação ao nível de competição. A gente não pode achar que a ultramaratona, as longas distâncias, é para fazer caminho da fé. Uma peregrinação. É peregrinar. Não é isso. E você falou sobre a BM. Em alguns momentos eu tive vontade de fazer a BM. E você sabe por que eu não fiz a BM? Porque no meu nível de corrida satisfatória, eu tinha que correr a BM sub 7 horas e meia, que é o ritmo que você correu. E para fazer 7 horas e meia, no meu nível de atleta, eu teria que treinar muito, que é correr uma média de 6 por 1. Que as pessoas devem achar que é fácil. É fácil para correr 10K, para correr 5K, para correr 21K, para correr até 42K. Por que eu falo que é fácil? Porque eu tenho 3 e 6 na maratona, então dá 4 e 27 para correr a 6, teoricamente, é mais tranquilo você fazer uma... Eu sempre tive uma tese, né, sobre tempos masculinos e tempos femininos para amadores em provas, respeitando a individualidade de cada um. Mas cada um tem a sua corrida satisfatória, que eu chamo. E aí, por que se tornou um fenômeno a ultramaratona? Sabe por quê? As redes sociais. As pessoas, elas querem um reconhecimento a qualquer custo. Porque quando eu vou para 1996, 1997, 1998, a gente fica ali em meados de 2008, 2009, 2010, não tinha esse fenômeno que tem agora. Que todo mundo quer colocar no sobrenome do Instagram ou do Facebook
João Ultra. João Ultra, Zulu Ultra. Nada contra. Mas será que você realmente é um ultramaratonista? Se a gente for mensurar a sua frequência cardíaca, o seu ritmo de corrida, o seu peso corporal, a sua corrida satisfatória, será que você está dentro? E não quer dizer que você está praticando saúde. Porque muitas vezes a falta de preparação, a falta de condicionamento físico, faz com que essas pessoas somente consigam agredir o corpo dela. Mas existe uma outra coisa, Rafael, que você falou, que eu sempre observei. Você falou na pergunta ali sobre mente. A maioria dos ultramaratonistas, eles estão brigando com a mente deles. A maioria dos ultramaratonistas, eles estão em fuga. Eu falo porque eu já treinei alguns. O que você quer dizer com isso? Não entendi. Todo ser humano, todos, carrega cicatrizes. Ah, sim. Carregam traumas. E diante desses traumas e dessas cicatrizes, a gente procura alguma coisa para encontrar ou tentar encontrar prazer ou satisfação. Quando eu falo de fuga... Ou reconhecimento. Ou reconhecimento. Mas quando eu falo da fuga, eu estou me referindo que a pessoa ela está procurando alguma coisa. Não só a questão do reconhecimento, mas ela está procurando alguma coisa. E ela acha que na distância, 100, 150, 200, 300K, ela vai encontrar. E quando ela chega numa prova de 100K, ela fica insatisfeita. Quando ela corre 150, ela fica insatisfeita. Ela corre 200K, ela fica insatisfeita. E ela vai continuar insatisfeita. Porque não está dentro da corrida. A questão está dentro dela. Está dentro da mente dela. E muitas vezes, a questão do sofrimento da ultramaratona, que todo mundo sabe que é um sofrimento, na maior parte da corrida, a psicanálise consegue explicar isso. É uma autopunição. A maioria das pessoas não consegue entender esse ponto. O porquê que elas estão ali. Muitas vezes é por ego, muitas vezes é pela fuga, e muitas vezes é uma autopunição. Eu conheço pessoas que ficam em transe, no momento mais complicado da prova. No momento que ela está mais no ápice do sofrimento. E ali ela fala assim, nossa, está doendo, mas eu estou me sentindo super bem. Isso chama-se autopunição. Eu estou impressionado com a sua... Me fez até pensar que são 3 ingredientes que acabam que vão potencializar a ultramaratona, porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão mentalmente muito desequilibradas, né? Essa fase que nós estamos vivendo, esse novo ciclo pós-pandemia, nitidamente trouxe graves problemas para muitas pessoas. E esses ingredientes estão... Autopunição, coisas que você traz do seu passado. Reconhecimento, seja da sua família, das suas pessoas afetivas, ou muito mais, de pessoas que você nem conhece, nem se importam com você, mas você quer se autopromover, ter reconhecimento nas redes sociais. Isso é uma bomba relógio pronto a explodir. E a gente vai além, né? Eu conheço vários casos e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo e assistindo também conhecem. E aí por isso que eu falo que às vezes, se não for autopunição, está dentro do ego e do autorreconhecimento ou do reconhecimento dos seus pares ou das redes sociais ou das pessoas que estão próximas a você. Eu conheço casos de provas famosas, de pessoas que fazem, a gente brinca que fazem doatro.
caminha um pouco e entra um pouco no carro. Desce do carro, caminha mais um pouco. E aí você fala assim, como? Ele está enganando quem? Isso acontece em provas de ultramaratona, porque são circuitos que não conseguem ser conferidos, né, revisados o tempo inteiro pelo organizador. É muito difícil, né? Você imagina uma prova de... Até a própria BM, que é 75K, a gente sabe de vários Imagina subir aquele último trecho que é o morro... Do Papagaio? É o último morro que é entre a praia de Boiçucanga e Maresias. Sim, Você tem o privilégio de subir de carro aquele trecho final. Eu já tinha ouvido falar do que você está falando, mas é real? Isso acontece mesmo? Mais comum do que você imagina. O que passa na cabeça de um cara que, primeiro, mente para ele mesmo, né? Tá se enganando. Rede social e ego. Eu acho que a resposta está aí. Porque quando eu faço uma coisa dessa e somente para colocar na rede social, é porque eu estou com o meu ego inflado e estou preocupado em dar uma resposta ou ter o reconhecimento de alguém. O que eu acho meio, como é que eu vou falar? Desproporcional, para não falar errado, é você fazer uma ultramaratona que você tem um perfil de ultramaratonista, você se preparou, você se dedicou, você montou a sua estratégia de sobrevivência na prova, com carro de apoio, com alimentos certos. Você é um atleta de verdade, e aí você vai para uma ultramaratona, por exemplo, eu vou citar a BR. A BR eu fiz 217 quilômetros em 32 horas e 40 minutos. Eu não lembro, eu acho que eu cheguei em 6ª ou 7ª posição. E eu cheguei, fui dormir, fui descansar, e no dia seguinte, 60 horas depois do início da prova, continuavam chegando pessoas caminhando e que eles certamente se dizem, eu sou ultramaratonista, mas poxa vida, como comparar um atleta que chegou em 32 horas ou o primeiro que chegou em 27 com pessoas que caminharam 217 quilômetros? Na minha visão, são peregrinos. E aí você vai para a rede social e fala para todo mundo, eu sou ultramaratonista. Tem um certo erro nisso, nessa noção sobre ultramaratona e ser ultramaratonista. O ponto que as pessoas precisam entender não é que você não vai caminhar, você vai caminhar numa ultramaratona. Mas você não pode fazer disso uma rotina e uma sequência de caminhada, né? Você vai caminhar numa prova de montanha. Eu estou falando de corredores amadores, tá? Claro, como claro. a gente. Para você ter uma ideia, uma das últimas provas que eu corri agora, muito recente, é uma prova de montanha que tinha corte. E aí é esse o ponto que eu quero que as pessoas entendam. Eu fiz os 33K em 6 horas e 28. Depois eu recebi mensagem no celular. Nossa, eu vi o seu tempo na prova. Cara, que sensacional, você foi muito bem. Eu falei assim, irmão, eu só caminhei. Eu só caminhei, passei no tempo de corte e só caminhei. Você manteve uma velocidade média. Eu mantive uma velocidade média, mas eu fiz uma peregrinação naquela prova. E aí a prova tinha um limite de 9 horas, eu fiz 6 horas e 28. Caramba. Só que aí que está o detalhe, Rafael. Eu sei o que eu fiz na prova. E aí eu falei para as pessoas, sem modéstia e sem soberba, falei assim, se eu tivesse corrido, eu teria feito a prova sub 4 horas e 30. Eu não corri. Eu não estava em condições de correr fisicamente, condicionamento físico, a mente. E aí eu só caminhei. Então, muitas vezes, eu não posso fazer disso uma rotina. Eu acabei de falar que eu não estou em condições de correr. Eu já cancelei as minhas próximas provas. Porque você pode não estar vivendo um momento legal, você pode estar vivendo um momento, uma fase complicada da sua vida. Ou uma fase muito boa que você está focado em outras coisas. Também. Mas aí você tem que fazer essa autoanálise e ter essa autocrítica.
e dentro da minha corrida satisfatória, não é isso que eu quero. Eu não vou ganhar a prova, isso eu tenho certeza. Mas eu também não vou colocar a minha integridade física em risco. Porque quanto mais tempo eu fico exposto à atividade, maior é o risco. Isso que as pessoas precisam entender. E você também não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Mas, Zulu, você quer fazer 100 km a semana que vem? Rafael, até a dona Terezinha, a senhora minha mãe, faz os 100 km. Mas qual que é o preço que ela vai pagar? O porquê que ela precisa fazer os 100 km? Isso vai trazer saúde ou vai tirar saúde? Esse é o ponto que você precisa analisar. Porque eu conheço ultramaratonistas que teve que parar a carreira com um problema cardíaco. Aí você fala assim, como, cara? Você correu a vida inteira? Sério? Deu alguma coisa ruim aí? Por quê? O que você fazia não era uma atividade física, e sim uma agressão ao seu organismo. E quando você só agride, você só bate, e você não faz um carinho nele, não tem como você colher. Eu acho que as distâncias longas, as grandes distâncias, e aí agora eu vou vir de cima para baixo, tá? Vamos falar em ultramaratona. A ultramaratona, as pessoas se travestem de super-heróis, cara. E eu acho um grande super-herói, um cara que faz 5K em 15 minutos, corrige o tempo aí que eu não entendo muito bem, mas em 15 minutos 5K é um vencedor. Né? Numa prova no Brasil, mas o recorde é 12 alguma Tudo coisa. bem, mas o cara correr 5 quilômetros em 15 minutos, o cara é um grande super-herói. O cara correr 10 quilômetros em 30 minutos, a mesma coisa. O cara correr uma maratona abaixo de 3 horas, ou no tempo que você falou que você tem, 3 horas e 9, 3 horas e 6, eu acho incrível. Eu tenho 3 horas e 22 e estava louco para poder contar isso como uma vantagem, quebrei a cara, porque você tem 3 horas e 6. Eu acho isso um grande super-herói. Mas eu acho que essa visão errada que tem de que as distâncias maiores são para pessoas mais corajosas ou que é uma meta a ser alcançada. Se alguém hoje me perguntasse, Rafael, eu quero correr ultramaratona, eu diria assim, para quê? Isso vai te levar aonde? Não vai te levar a lugar nenhum. Então eu já fui ultramaratonista e tenho uma visão muito crítica sobre isso também. Eu quero então, já que eu fui host até aqui, eu quero encerrar, a gente vai agora chegar próximo. Essa decisão é minha hoje, né, Zulu? Mas eu quero perguntar para você, quero saber, na verdade, de você, quais são os rumos do Na Montanha, o que você tem planejado aí, não só em termos de programa, de convidados, mas principalmente em negócio, em produto. Para onde você está levando Na Montanha? O que você espera do Na Montanha nos próximos anos? E se isso está se tornando seu principal negócio? Cara, o Na Montanha, e aí a gente está falando de negócios mesmo. Eu tenho uma crença tão grande nesse produto, assim como você teve, né, e você tem, que é um produto que eu tenho um carinho, não é o meu principal negócio ainda, porque eu tenho só investido nele, mas em breve a gente vai ter novidades. Tem uma multinacional que está chegando aí para patrocinar a gente, né? Uma empresa que está no mundo inteiro e conseguiu ver o potencial Na Montanha. Mas, além disso, eu não posso esquecer das pessoas que acreditaram lá no episódio 1 do Na Montanha, né? Os meus parceiros que estão aí até hoje. Foram por eles que a gente chegou até aqui. Mas eu acredito que a gente está subindo a montanha ainda. Vai subir sempre, né? A gente vai continuar subindo, Rafael. A gente vai continuar subindo porque eu sou um cara chato para algumas coisas, perfeccionista. Obstinado. Obstinado e quero sempre o melhor.
E quando eu olho para o episódio 1 do Na Montanha, eu tenho vontade de deletar, não pelos convidados, mas aqui pelo host que te fala. Sensacional, então é porque está dando certo. Todo mundo, quando olha para trás, ou se envergonha ou tem vontade de deletar, é porque está vivendo uma grande evolução. Nossa, quando eu olho o episódio 1, eu falo assim, meu Deus, sério, cara? Poxa vida, que vontade de colocar ali em stand-by, né, o episódio, mas deixa lá que serviu como aprendizado também. E eu continuo evoluindo e vou evoluir mais ainda. Eu tenho muito a aprender. Você está evoluindo a passos largos. Eu sou um grande fã do programa. Eu estou muito feliz em poder, de alguma forma, estar do seu lado nessa caminhada. Nem sempre, né? Porque eu também tenho meus próprios negócios e a gente vive sempre uma rotina muito ocupada. Mas eu quero te dar os parabéns por você ter tido a coragem de iniciar esse projeto, de você ter tido a coragem de reposicionar e olhar o caminho, a direção que você quer. Isso você certamente vai fazer de forma permanente. E eu tenho absoluta certeza. Eu gosto muito eu sou muito fã, eu gosto do seu estilo. Você é um cara extremamente carismático. Inclusive as pessoas tinham que te seguir não só no Na Montanha, como na sua rede social pessoal. Pouca gente sabe, você é um cara que tem mais de 1,80 m, você é modelo fotográfico, então tem essa coisa de ter uma aparência ideal para vídeo, para foto. Então isso tudo são fatores que contribuem muito para o sucesso do programa, mas mais importante de tudo, eu acho que é a alma que você coloca nesse negócio. Eu tenho absoluta certeza, é por isso que eu estou do seu lado, sempre acompanhando e, dentro do possível, tentando te ajudar nessa caminhada que é permanente, longa e não vai terminar nunca de evolução. Obrigado pelas palavras e dizer que, como eu sei que o programa está se tornando um sucesso, eu falei lá atrás que quando começasse a aparecer os haters... Graças a Deus eles estão aí. Amem os seus haters. É porque o programa estaria no caminho certo. E aí, é lógico, eu recebo críticas construtivas também, né? Recebi essa semana sobre o tom da voz, diz que eu falo baixo. Eu falei, nossa, será que eu estou falando baixo? Né? Mas a gente sempre faz uma análise. Então as pessoas, você tem que levar você só está levando o atleta, tem que levar uma mãe, né, que corre. Então a gente começa a receber ali várias críticas construtivas ou não, mas várias sugestões, ideias, e a gente vai sempre filtrando, né? Vai sempre falando, olha, isso aqui é legal, nós vamos, né, fazer isso, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos entregar isso melhor. E como eu estava falando, eu sou um cara chato, que eu me preocupo com a qualidade do som, por isso que nós estamos aqui no Estúdio Voz, né? Eu me preocupo com a qualidade da imagem, por isso que também nós viemos para o estúdio. Aí eu tenho o pessoal da edição, que é a Sara, a Gabi, né? Eu tenho sido extremamente exigente com a qualidade. A gente tem investido em equipamentos, microfone, câmera, investido para fazer os episódios que não é dentro do estúdio, igual foi com a Fernanda, foi em outro lugar. E aí, eu recebi o episódio de volta, percebi que numa escala eu tinha entregado 9 e recebi 1,6 de qualidade. E aí eu fiquei muito bravo. Eu falei assim, de jeito nenhum, eu não posso perder qualidade. Se eu investir em equipamentos, eu quero o melhor som possível. Eu quero a melhor imagem possível. Eu preciso entregar isso para as pessoas que estão em casa, né? Eu quero que abra o vídeo na TV e tenha qualidade. A gente tem condições de entregar isso. É por isso que nós estamos investindo. É por isso que eu invisto alto no estúdio. Eu invisto alto em edição, que as pessoas nem fazem ideia quanto que é o investimento. Mas é um investimento alto para você ter o melhor, né? Então, essa perfeição, a busca dela, a gente nunca vai alcançar, Rafael. Mas você está em busca dela, isso quer dizer que a gente vai estar sempre melhorando. A cada dia. Seja com Rafael Zobaran, seja com o Zezinho, seja com quem for.
e a gente aprende de uma maneira, eu quero fazer isso, e da outra maneira, eu não quero fazer isso, porque isso não é legal. Então, ter essa visão, né, de mundo, além do que a gente pode ver hoje, é o que eu vejo para o podcast. Eu tenho certeza que nós iremos voltar aqui no episódio 100 e esse negócio vai estar bem maior. E as pessoas... Eu vou voltar no episódio 100? Depende, né? Vamos pensar. Nós vamos pensar, vamos ver como que foi. Vamos ver como que foi esse Mas tá episódio. bom. Eu fiz a abertura do episódio de hoje, assumi um papel de host, começou com uma brincadeira, eu imitando você, como você faz a abertura. E agora, para encerrar, eu não vou encerrar. Agora eu aqui já devolvo o bastão para você e você assume aí e encerra o programa. E aproveito para agradecer essa oportunidade de ter essa conversa e poder mostrar para todo mundo um pouco de quem é o Ailton Zulu, essa figura tão carismática que está por trás do grande projeto Na Montanha. Eu vou falar como a maioria dos convidados falam aqui. Sério que já acabou? E é verdade, gente. Passou muito rápido. Eu queria conversar mais, já que quando eu estou entrevistando, eu procuro falar muito pouco, deixar o convidado falar. E aqui eu queria falar pelo menos mais 1 hora com você. Eu gostaria de responder mais perguntas, né? Mas eu quero agradecer você, Rafael, para as pessoas que não conhecem o outro lado do Rafael Zubaran. Eu tive a oportunidade de conhecer. E para estar aí no seu lugar, eu acho que eu não iria encontrar ninguém ideal como eu encontrei você. Porque você, de forma gratuita, resolveu falar comigo. Você não precisava mais falar. Você já tinha gravado o seu episódio, você já tinha feito tudo. Para que você fica 2 horas ali no Google Meet, reunião, conversando, recebendo uma contestação, recebendo várias perguntas? Você não precisaria. Você é um cara bem-sucedido financeiramente, é dono de uma grande empresa, uma grande organizadora de corridas, né? Você não precisaria ter esse olhar. Você está lá do outro lado, eu estou na periferia, aqui depois da ponte, e aí você me trouxe uma visão de mundo diferente. E essa visão de mundo diferente fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. A história do cabelo vocês não sabem. Esse cabelo ele apareceu depois de 30 anos. E o mais interessante da vida, Rafael, sabe o que é? Eu que sempre fui careca, percebi que estou com uma entrada enorme aqui. E futuramente eu estarei careca novamente. Porque muitas vezes a gente acha que na vida a gente escolhe como iremos viver. E outras vezes é o destino que escolhe onde nós iremos caminhar. Meu irmão, muito obrigado por tudo. Obrigado você. Se hoje eu tenho algum sucesso, alguma coisa, é porque Imagina, cara. eu tenho por trás pessoas maravilhosas. E eu queria que vocês soubessem quem são essas pessoas. A principal delas está aqui hoje. Imagina. Rafael Zubaran. Um cara que tem, eu chamo de mentoria, porque é sensacional. Outro dia eu mandei mensagem para ele e falei, já tem 1 semana que você não fala comigo. Eu estou precisando, estou carente. Então a gente tem esse tipo de brincadeira. Eu quero agradecer a todos vocês, os meus ouvintes, todas as pessoas que assistem, que mandam mensagem, que compartilham o Na Montanha, né? Que dão lá uma curtida, que fazem um comentário, que mandam o aviãozinho para o amigo. Vocês não têm noção dessa importância. Isso vale mais do que dinheiro. Quero agradecer o Estúdio Voz por esse espaço. Quero agradecer Igor Calazans e todo o pessoal da técnica que está sempre aqui mandando muito bem. Esse som aí chega legal? Essa imagem chega legal? É porque tem gente aqui por trás trabalhando e trabalhando muito. Continue nos seguindo, nos acompanhando, assistindo, ouvindo e mandando sugestões. Esse foi o Na Montanha, comemorando 50 episódios. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Rafael. Saúde e vida longa.
Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal, Suzano, são 27 anos de comprometimento. Opa! De novo. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes, a loja que compartilha a sua paixão pelo esporte e está de pó... Dá pra ir só ele, né? Dá. Aí... A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha a sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.